Hoje nós vamos falar aqui a respeito de uma empresa muito sedutora, seduziu o mundo de forma geral, uma empresa que cresce mais de 22% ao ano, uma empresa que fatura, olha os números, eu vou falar para você dos números, teve um lucro líquido em 2022 de 525 milhões de reais, Lincoln? Não, de dólares, meu velho. 525 milhões de dólares de lucro líquido. Você sabe o que é? Você sabe o que é isso? Você tem noção do que é lucro líquido? Lucro líquido é assim, depois de tudo, pagou todo mundo lucro líquido. Uma empresa absolutamente rentabilizada. É uma empresa que consta hoje com 150 milhões de usuários, 150 milhões de usuários pelo mundo todo, 1,5 milhões de criadores de conteúdo. Sim, o nome dessa empresa chama-se OnlyFans. Hoje nós vamos falar da OnlyFans, uma empresa que arrasta seguidores, arrasta novos clientes o tempo todo. E nós vamos falar a respeito da fórmula, ou seja, a fórmula secreta, não tão secreta, dos motivos, do porquê que se tornou um grande sucesso e daquilo que é envolvido dentro da métrica que você pode usar no negócio, que você pode usar para você, que você pode usar no empreender absolutamente. Ou seja, a OnlyFans é uma empresa jovem, 2016 ela nasceu, ou seja, uma empresa muito jovem para esse nível de faturamento, para esse nível de escala, para esse nível de capacidade. Ela nasce em 2016, ali pelo que tudo indica, né, na Inglaterra. Depois ela é comprada um pouco mais à frente também, uma parte dela é comprada por um cara chamado Leo Radvinsky, ucraniano, e ele simplesmente escala, ou seja, o negócio do OnlyFans. E tem seus motivos, porque assim, a OnlyFans inicialmente como negócio ela nasceu com a perspectiva de como eu chego, né, como é que eu faço para chegar a celebridade, o ator, as pessoas com grande nome, como é que essa pessoa se torna mais próximo do fã dela e como é que o fã acessa diretamente. Com o advento, né, da quebra, muitas vezes da quebra dos meios tradicionais, que vem acontecendo ali logo depois dos anos 2000, mas principalmente dos anos 2010 ali, ou seja, as televisões perdendo capacidade, a rádio perdendo capacidade, não perdendo capacidade, mas perdendo a sua relevância em termos de mercado, né? Ou seja, se tornando cada vez mais, principalmente com o YouTube, se tornando cada vez mais próximo e perdendo aquela relevância como acontecia com as novelas da Globo, com os filmes e tudo mais. Ou seja, essa disseminação fez com que o ator, a celebridade, muitos deles ficassem desempregados. Muitos deles se procurassem fazer algo mais individual, ou seja, do que necessariamente estar dentro de uma televisão, algo assim, aquilo que era muito difícil anteriormente. E isso fez com que se conectasse em termos de mercado, uma forma de você acessar e monetizar isso. Se você parar para pensar de uma maneira muito prática, aconteceu a mesma coisa com a crise da Kodak, a famosa crise da Kodak. Todo mundo fala da Kodak, esquece que a Kodak, e eu sou de uma época que eu trabalhei com fotografia, eu sou de uma época que a Kodak dominava o mercado. A Kodak e a Fuji, mas principalmente a Kodak dominava o mercado de fotografia. E quando eu digo dominava o mercado de fotografia, não é que ela vendia máquinas fotográficas ou rolos fotográficos, não. Era de A a Z, desde papel até maquinário de impressão, estrutura, tudo para cinema, para foto e tudo mais. A Kodak tinha um macro mercado. E simplesmente no final dos anos 90 para início dos anos 2000, aconteceu uma mudança de mercado muito forte, que foi o advento das mídias sociais. As mídias sociais chegaram e, junto com elas, as fotos digitais, ou seja, as máquinas digitais também chegaram. Pô, Lincoln, mas a Kodak, gigantesca como era, ela não entendeu, não sacou. Então, rolou o seguinte, a Kodak já tinha desenvolvido uma máquina digital há muito tempo antes, mas a Kodak não entendeu o movimento do seu mercado. O produto em si, ela entendeu que existia necessidade, ela sabia que ia precisar, mas o advento da mudança de mercado fez com que ela não entendesse que as mídias sociais iriam fazer com que as pessoas dependessem mais das máquinas digitais do que máquinas com rolos de impressão, que foi o que aconteceu. Então, entre 98 e 2002, houve uma grande mudança de mercado, fez com que as máquinas digitais e depois os celulares, que veio por essa onda, né, principalmente ali, o iPhone veio e o Jobs, muito sagaz, muito inteligente, sacou isso e uniu mais mobilidade, mais informação, rádio e telefonia, máquina de fotográfica numa coisa só. E a Kodak perdeu o terreno e foi, ou seja, hoje a Kodak não tem, nenhuma parte da importância que ela já teve. É muito forte, mas não tem ainda nenhuma parte daquilo que ela já teve. Falei, mas você está falando de Kodak, você está falando de OnlyFans, eu quero saber da OnlyFans. Então, a OnlyFans surfou numa onda parecida.
A OnlyFans surfou numa onda do quê? As pessoas, com o advento das mídias sociais, estão cada vez mais individualistas, vivendo o seu mundo, não tão sociais. E devido à insegurança no mundo, ou seja, principalmente das grandes cidades, a insegurança mesmo, do fator da insegurança, as pessoas preferem ficar em casa, preferem não sair, preferem não ter relação com o outro, porque você não sabe, tanto por questões jurídicas, por questões de segurança mesmo, da sua própria, né, daquilo que pode acontecer. E a OnlyFans, que nasceu inicialmente com uma ideia de ser um negócio focado em unir o fã à celebridade, a celebridade ao fã, não é? Enveredou por um outro caminho. O Léo Radvinsky, ele veio desse mundo. Ele tinha uma empresa anteriormente chamada My Friend Cams, que é daquele modelo de Cam Girls, ou seja, ele uniu uma coisa a outra. A OnlyFans vinha com uma força muito grande entre onde você paga por um conteúdo mais individual, necessariamente, e ele uniu a necessidade desses dois mundos. Muito bem. Você une tecnologia, insegurança nas grandes cidades, né? Ou seja, fazer com que as pessoas fiquem mais em casa, cada vez mais necessidade das pessoas mais individuais e um outro ponto importante, que é a oportunidade do mercado principalmente focado no sexo ou em algo relacionado, né? Ou seja, num ambiente conteúdo pornográfico, que é consumido desde que o mundo é mundo, que é a profissão mais velha do mundo, segundo dizem, eu não sei, mas ou seja, uniu uma profissão mais antiga do mundo, aquilo que em qualquer cidade tem, procura por serviços desse tipo e uniu conteúdo fácil, direto e rápido e mais do que isso, seguro e barato. O tipo de negócio baseado em 3 pontos principais, baseado em necessidade, oportunidade e exclusividade, ou seja, necessidade por uma coisa óbvia, né? Eu sempre digo que sexo, saúde e alimentação estão absolutamente ligados, são instintivos no ser humano. O ser humano busca instintivamente, ou seja, é muito comum esses temas serem temas de muita relevância quando se fala em termos de mercado e normalmente rende. Você pode pegar próprio nas mídias sociais. Se você tocar nesses 3 pontos, eles com certeza terão uma relevância porque chama muito atenção, mexe com o nosso reptiliano, mexe com aquilo que está intrínseco ao ser humano e é muito forte. Então, a OnlyFans foi por esse caminho. A oportunidade, por que oportunidade? Porque é fácil, é rápido, é seguro, é barato. De uma certa maneira, você ter o conteúdo de uma pessoa que você nunca vai acessar pessoalmente, ou vai ser muito difícil acessar. Eu me interesso por uma menina que eu vi lá em algum lugar, uma celebridade ou não, né? Que eu vi, mora lá no Rio de Janeiro. Eu vou pro Rio de Janeiro, sei lá, contratar os serviços dela? Porra, não vai acontecer. Pô, quanto seria para mim ter o conteúdo dela, né, ou seja, nu ou não, enfim, quanto seria? R$29 por mês, R$39 por mês, R$60 por mês. Para uma pessoa que faz o custo-benefício, ela diz, faz sentido para mim, é o que eu quero ter. Novamente lembrando sobre o aspecto da individualidade, o aspecto da segurança, o aspecto da que a pessoa, muitas vezes, muitos dos clientes dessas plataformas são casados, são pessoas que já não são jovens, né? Não que não tenha jovens, mas já não são tão jovens, ou seja, eles têm uma possibilidade de acessar um nível de conteúdo fácil, rápido, direto, onde não há vazamento de dados, ou seja, ele sabe estar seguro porque é uma grande empresa, e a OnlyFans trafega muito nisso, ou seja, é uma empresa à margem, mas não é uma pequena empresa. Interessante, ela é uma empresa à margem da estrutura mercadológica, mas não é uma empresa pequena, não é uma empresa que tenha irrelevância, ou seja, você te deixa seguro, você sabe a quem responder juridicamente, ou seja, a quem buscar juridicamente, e isso faz toda a diferença no mercado. Então, unindo essas coisas, e o último ponto importante, que é a exclusividade, porque a ideia do OnlyFans é justamente essa: você tem um acesso a um conteúdo específico da qual uma pessoa e gera um sentido de exclusividade. E existem formas também de você pagar a mais, ou seja, você pode pagar mais para ter acesso ainda mais exclusivos. Ou seja, você consegue ir além do nível de exclusividade e isso faz com que se gere muito mais resultado e tenha muito mais ambiência. Unindo a perspectiva do mercado em uma crescente, dentro de um mercado que cresce muito em relação às demandas, dentro de um mercado onde se analisa o que ganha, como ganha, se você avaliar, cara, o Léo hoje ele ganha 4,5 milhões de reais por dia. Você tem noção que é isso? Tá dando certo essa empresa? Não. Você acha que tá dando certo ou não? Tá dando muito certo. E tá dando muito certo porque tem premissas muito interessantes. As premissas dela. Agora, é muito importante levar em consideração que
é uma empresa que vai ter que se reinventar também, porque assim como uma empresa como essa teve um grande boom e um grande salto como ele está tendo, ela também vai ter que se reinventar porque novas demandas virão, novas, cada vez mais demandas intuitivas virão, principalmente depois que o metaverso começou a ser cogitado, a ideia de que você vai acessar alguém, uma proximidade ou estar próximo, não só vendo numa tela 2D, mas também participando daquele processo, ou seja, ser próximo da pessoa, ou tendo a ideia tátil de que você está próximo à pessoa. Com certeza a OnlyFans está pensando a respeito, ou se não estiver, alguém está pensando, pode ter certeza disso. Tem aí um bom nicho de mercado sendo buscado. Eu sei que o tema ele mexe com questões engraçadas, interessantes, sim, é lógico, mexe com a ideia de conteúdo adulto e tudo mais, mas é business. Eu sempre digo isso. Tem uma frase dos romanos que eles diziam que pecuniam non olet. Pecuniam non olet, que antigamente em Roma, quando eu fui a Roma, eu fui algumas vezes já, e tem os banheiros públicos. E em Roma existem alguns lugares onde as pessoas eram públicos, banheiros públicos mesmo. O cara ia lá e não tinha divisórias. A pessoa ia lá, sentava, fazia o que tinha que fazer, pegava uma bucha que ficava sentada assim, limpava, né, as suas partes íntimas e deixava a bucha lá de novo. E pagava para o governo, aquilo era do Estado, era o Estado de Roma. E as pessoas tiravam sarro, né, do cara que ficava ali recebendo, necessariamente tiravam sarro porque falavam, pô, caramba, os caras, eu pago pra cagar. Roma, pô, pega dinheiro mal cheiroso, Roma pega nosso dinheiro, entendeu? Começavam a zoar com isso. E existia um velho ditado da República Romana que dizia pecuniam non olet, que é dinheiro não tem cheiro. Dinheiro não tem cheiro, ele é usado também, essa mesma base é usada na estrutura tributária, dinheiro não tem cheiro. Ah, mas eu levantei dinheiro de forma ilegal, não importa, vai ser tributado, você sabe disso, sabia disso? Informação nova. Se um bandido rouba ou se um bandido, por exemplo, trafica drogas, exemplo, ele faz um traficante de drogas, o dinheiro que ele conseguiu ao traficar drogas é tributado também. Tem tributo sobre ele. Sabia disso? Pecuniam non olet. Ou seja, de onde vem o dinheiro, não importa. Ou seja, se não for de maneira ilícita, né, necessariamente para a pessoa, aí sim não o Estado, mas a pessoa privada, de forma que a OnlyFans não é ilícito, ou seja, de forma que ela é inteligente, entendeu o seu mercado, entendeu o seu cliente, sabe como monetizar, dar segurança e trabalhar nas premissas da base da gestão. Faz com que ela cresça e crescer mais, se for inteligente e entendendo cada vez mais, porque o público envelhece, ele muda a dinâmica de consumo, mas ele tem premissas que são interessantes para serem mantidas. OnlyFans é um caso de sucesso, vai continuar e com certeza surgirão outros, talvez mais bizarros ou diferentes, necessariamente. E como uma grande lição, como última lição, às vezes um negócio nasce com uma perspectiva ou com um ambiente de produto, com uma ideia de produto, necessariamente, ou de um mercado, mas durante a caminhada ele vai se ajustando, o próprio produto se ajusta às modalidades. Se você estiver atento a isso, ele se ajusta às modalidades do negócio, do mercado e ganha dinheiro, e é assim que tem que ser. Eu quero que você me siga aqui, comente aqui embaixo o que você acha do caso OnlyFans e também quais são os seus pontos de vista em relação a isso e coloque aqui outros casos que você acha interessante para que a gente possa fazer, para que a gente possa comentar, para que nós possamos fazer aqui alguns outros vídeos. Nós estamos aí no início do nosso canal desse formato e queremos crescer cada vez mais com você. Um grande abraço e até mais, capitão!